Senhor, muito obrigado, porque é uma alegria estar na Tua presença e junto do teu povo, junto dos Teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, por poder cultuar ao Senhor, louvar o Teu nome, trazer aqui as nossas vidas com tudo que faz parte delas e se render ao Senhor, porque o Senhor é tudo para nós, ó Pai. E abençoe-nos, ó Deus, que nessa noite aqui junto com a Tua palavra, a gente seja tão abençoado de poder ouvir Sua voz. Use a minha vida nessa finalidade, Pai. Dirija todo o meu ser, cada ideia, cada palavra colocada, que tudo, Senhor Deus, produza, ó Pai, o Teu agir poderoso na minha vida e na vida dos meus irmãos. É assim que nós oramos nessa noite e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é o dia especial, o dia dos pais, e é um dia muito distinto, um dia de muitas emoções, não é? Alguns podem, num dia como esse, ter o prazer de abraçar o seu pai, não é? Eu pude abraçar o meu pai hoje, dei um abraço gostoso nele, como é gostoso experimentar isso. Alguns vivem a emoção de não poder abraçar seu pai no dia de hoje, e esse é um dia de saudade, é um dia de memória, é um dia que dá aquela chacoalhada também. Outros olham para esse dia dentro de um olhar especial por reconhecer e saber o pai especial que tem ou que tiveram. Outros, de alguma forma, reconhecem que sim, existe um pai na vida deles e agradecem a Deus pela vida deles, mas talvez de uma forma não tão profunda assim. Outros têm talvez aversão por um dia como esse, porque nós sabemos que pais são homens. Existem homens que acertam na sua missão de vida, outros não. E alguns, dentro do propósito de arcarem com seus papéis na vida, não acertam quando são pais. E isso gera marcas doloridas nas vidas de seus filhos também. Então esse é um dia que certamente provoca esse tipo de emoção na vida de alguns também, ao se lembrar do quanto gostariam de viver algo que às vezes não está disponível para eles, não esteve disponível para eles. Mas, por um outro lado, pensar em paternidade, pensar em filiação é algo da maior importância para a gente, porque humanamente nós precisamos disso. E essa é uma ideia que nós precisamos nos dedicar também, porque quando nos voltamos para o nosso Deus, nós vamos poder experimentar e temos a aproveitar justamente esse conceito, essa ideia que tem a ver com a experiência de sermos filhos de Deus, ou seja, filhos de um pai, e isso implica nessa nossa caminhada, nessa nossa vida que temos a viver com Deus. Então hoje nós vamos refletir aqui um pouco ao olhar Deus como nosso pai, entendendo que temos muito a aprofundar sobre isso sempre, a se reforçar sobre isso, mas ao mesmo tempo também emprestando toda essa conceituação aos pais humanos, porque certamente o que se há da parte do Senhor, Deus Pai para com seus filhos, é sim plenamente compartilhável àqueles que têm os seus filhos e são pais aqui nesse tempo, nessa vida, nessa época, nesse momento. Então abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 6, e nós vamos ler alguns versículos que farão base para esse nosso tempo aqui da noite. Sua Bíblia ou celular, Mateus capítulo 6, nós vamos ler aqui um trecho bem conhecido da palavra de Deus, a partir do versículo 5, e nós leremos até o versículo 13. Mateus 6, de 5 a 13. Farei uma leitura aqui na NVI, que os irmãos poderão acompanhar junto às suas Bíblias aí com vocês. O texto aqui fala sobre oração. Acompanhe, leia comigo. Diz assim: é Jesus dizendo essas palavras aos seus discípulos, aos seus seguidores. E ele diz assim: olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você for orar,
Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E olha, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem, esse texto aqui, irmãos, ele faz parte de um trecho da Bíblia, do Evangelho de Mateus, que fica entre o capítulo 5 e o capítulo 7, o bem conhecido, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, talvez a depender de qual for a sua Bíblia aí. O Sermão do Monte é uma coleção de ensinos de Jesus para os seus discípulos e seguidores. E aqui a gente vai se deparar com vários temas, vários assuntos, os quais Jesus está aproveitando aqui com esse pessoal. Só que especificamente no capítulo 6, o assunto que Jesus vem tratar, pelo menos na primeira parte do capítulo aí, tem a ver com a verdadeira religião. Porque Jesus vai falar sobre a ajuda aos necessitados, a oração e o jejum. E Jesus vem falar com eles porque os judeus, eles gostavam de fazer essas coisas, de praticar essas coisas, só que eles não praticavam da forma da qual eles deveriam praticar. Eles praticavam a sua religião pensando nos homens, pensando em como os homens os veriam praticando aquelas coisas. Logo, a grande importância que eles buscavam ao fazer essas coisas, não ajudar alguém com alguma oferta, alguma esmola, alguma ajuda, ou orando, ou até mesmo jejuando, o grande propósito deles era impressionar os homens. E aí Jesus vem dizer assim: olha, essa religião aí não é para Deus, essa religião é para os homens. Porque se o objetivo é impressionar os homens, fazendo algo para Deus, na verdade vocês só estão fazendo aos homens. E aí o resultado está posto. Mas o assunto de Jesus é: se vocês querem de fato olhar para Deus e experimentar em Deus algo verdadeiro e profundo, existem uma outra forma de tudo isso acontecer. E o assunto de Jesus, então, aqui ao falar desses assuntos, no capítulo 6, tem a ver com isso. O que se deve fazer a Deus e não aos homens. E aqui no trecho que nós lemos tem a ver com a oração. A oração modelo que a gente vê aqui, que deve ser feita a Deus e do jeito que deve ser empregada, no secreto, no particular com Deus. É esse ensino que Jesus está colocando aqui e que nós vamos observar aqui nessa noite. Mas algo que eu quero chamar a tua atenção e que particularmente mexeu com o meu coração nessa semana sobre esse texto, é que assim, esse texto não é um texto qualquer. Porque esse texto aqui é o texto de Jesus ensinando seus discípulos a orar. E Jesus vem ensinar os seus discípulos a orar, se colocando como filho, se dirigindo a um pai. E isso é maravilhoso no texto. É algo da maior atenção para nós, porque uma coisa sou eu, filho, uma coisa é você, filho, se dirigir ao seu pai. Outra coisa é a gente observar o filho perfeito falando ao pai perfeito. E a gente deve observar, a gente deve prestar atenção nessa conversa. Algo que nós precisamos logo de cara estabelecer é o do que tem a ver a oração, do que faz parte a oração. Porque a oração, às vezes, facilmente ela entra no curso de ser um rito religioso. E um rito religioso ao qual se adequa a um certo formato que, de alguma maneira, vira algo mecânico, algo automático. Mas não, a oração correta e verdadeira é aquela que deve ser uma expressão pessoal, um diálogo, uma conversa entre aquele que ora e aquele a quem está escutando aquela oração. E é uma manifestação de uma ordem totalmente pessoal, não é aquela coisa fria, distanciada, mas é de quem se conhece, é de quem tem a ver um com o outro.
E a oração verdadeira, ela deve ser um produto, um resultado de um relacionamento. Porque senão a oração não faz sentido. Senão ela realmente vai virar uma reza. Senão ela realmente vai ficar algo que não produz a riqueza daqueles que conversam, que se encontram em meio a esse ambiente de diálogo. Então nós temos aqui um modelo de oração da qual o Filho perfeito se dirige ao Pai perfeito. E nós devemos prestar atenção aqui no que Jesus vai dizer aqui. Porque perceba, a gente vai encontrar nos evangelhos outras partes das quais Jesus está assim orando. E daí talvez a gente pode até dizer assim, olha, mas isso aqui é uma fala exclusiva de Jesus a Deus e está registrado na Bíblia. Mas esse texto não. Esse texto é Jesus dizendo assim, olha, quando vocês forem orar, façam assim. Ou seja, Jesus está deixando um ensino aqui aos seus seguidores de como uma oração profunda, sincera e verdadeira deve acontecer. Mas observe que tudo isso acontece num ambiente de filiação e de paternidade. Isso é algo maravilhoso do que nós temos a aproveitar aqui nessa noite. Então vamos começar a partir do versículo 9. Depois que Jesus falou sobre alguns aspectos aí, sobre como essa oração, como a atitude de oração deve acontecer, Jesus vai dizer àqueles discípulos, olha, vocês orem assim. E aí Jesus começa, Pai nosso que está no céu, que estás no céu. E a gente vai ver esse algo belo de Jesus se dirigindo a Deus como Pai. Poderia ser diferente? Poderia. Quando a gente ora, a gente vai ouvir pessoas orando, se dirigindo a Deus de formas diferentes? Sim. A gente trata a Deus, né, Ele por Senhor, nós falamos Deus eterno, Deus querido, nós temos maneira distintas de chamar a Deus e poderia ser diferente, sim. Mas eu quero chamar essa atenção para você que quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, é para o Pai, é com o Pai que você está falando. Em outras orações das quais Jesus vai falar com Deus e estão registradas na Bíblia, Jesus vai se dirigir a Deus como o Pai. E isso é algo que deve logo de cara ficar marcado aqui para a gente aqui. Porque afinal de contas, nós vamos ver aqui Jesus apontando para essa importância do relacionamento que deve haver entre nós e Deus nessa esfera da relação tão íntima e particular da paternidade. E não adianta a gente dizer aqui, olha pastor, mas essa é a oração de Jesus, Deus, o Filho para com o Pai, logo é óbvio que Jesus diria assim. Não, não é só isso. Porque eu sou filho de Deus, mas eu tenho um pai humano. E Jesus que está aqui ensinando os discípulos a orarem, Jesus era filho de Deus, mas ele tinha um pai humano chamado José. Então, tem a ver com isso que Jesus vai nos ensinar a orar, pensando e nos dirigindo a Deus como um pai. Isso deve nos ensinar muito. Quando a gente pensa na figura de um pai, a gente pode aqui, um e outro, cada um trabalhar alguns critérios, alguns aspectos do qual a gente resumiria e diria, tem a ver com o pai. Mas é certo que se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente acertaria, a gente iria pelo mesmo caminho em muitas dessas qualidades, e eu quero destacar alguma delas aqui. Um pai é algo do qual a gente entende essa pessoalidade de vínculo e de ligação, não é? Esse vínculo parental de proximidade. Uma coisa é você falar, olha, o meu chefe, olha, o meu vizinho, olha, um colega, um conhecido, alguém que eu conheço de vista, alguém que eu conheço há muito tempo, mas quando você fala um pai, você sabe que aquela relação, no mínimo, por proposta natural, ela tem algo muito forte em si mesma, ligada a essa intimidade que a proximidade, que a história em comum produz. A figura de um pai prevê o que também? Proteção. A figura de um pai prevê o que? Cuidado, suporte. A figura de um pai prevê o que? Amor. A figura de um pai prevê provisão, aquele que é provedor. E aqui a gente já pode pensar sobre esse aspecto de quando formos orar, nós precisamos olhar para Deus e entender que nos dirigimos a esse nosso amado Deus Pai e nos relacionamos com Ele. E em que esses aspectos devem estar claros, devem estar colocados, porque Ele é o Pai perfeito, e sendo o Pai perfeito, essas características que eu listei aqui, algumas curtas e poucas, estão para nós experimentarmos com Deus, o nosso Pai.
E por que é importante nós destacarmos isso? Porque, gente, há muitas pessoas do nosso tempo que estão orando, estão vivendo com Deus, estão pretendendo caminhar com Deus, se dirigir na direção de Deus, como de uma certa forma eles estão buscando a Deus, mas de uma certa outra maneira eles estão se comportando como se fossem órfãos. Porque, de uma certa maneira, a oração que eles colocam e apresentam diante de Deus vai revelar uma postura que não impacta, que não inclui esses aspectos aqui. Porque um pai, ele é pessoal, mas quantas vezes nós vimos, nós assistimos, nós ouvimos, ou nós percebemos orações impessoais. Orações como se Deus fosse de alguma certa forma conhecido, mas não tão conhecido assim. Orações como de certa forma a gente diz algumas coisas para Deus, mas nós não dizemos todas. Orações das quais parece que a gente conhece, Deus tem alguma ligação sim, mas não é aquela ligação tão profunda e íntima da qual nós precisaríamos ter. Quantas vezes nós vamos perceber orações de pessoas que, ao invés de se lançarem numa oração, se mergulhando no conceito da proteção, do abraço de Deus, são pessoas que oram meio que como se estivessem desconfiadas de Deus. Porque elas estão indo orar, falar com Deus, mas elas não colocam todas as coisas, ou elas têm medo até do que elas vão dizer para Deus, porque afinal de contas, algumas coisas elas querem de Deus, mas algumas outras não. Então, falta de confiança. Quantas vezes a gente vai perceber a atitude de orar, ou em meio à oração, ou ao não orar, pessoas que estão trafegando um caminho de questionar Deus, quem Ele é e o que Ele faz, que nem a gente já tem dito e refletido aqui alguns dias, aqui alguns domingos aqui na igreja. Quantas vezes alguns mergulham num caminho de indiferença, de apatia, de apagamento diante de Deus, porque de uma certa maneira se desapercebeu do conceito do amor de Deus sobre nós. Porque está faltando o entendimento, a compreensão que Ele é um pai de perto, um pai amoroso, um pai ao qual nós devemos orar, um pai ao qual nós devemos confiar nesse amor. Mas às vezes são orações como se fosse de alguma certa forma uma manifestação, algum chefe, algum superior que estivesse diante de nós. Quantas vezes alguns se comportam como se estivessem à mercê do abandono de Deus, ou seja, eles oram, mas eles estão orando porque de alguma certa forma é um rito religioso que eles têm que fazer, mas eles não estão orando com a fé de que eles estão orando a um Deus Pai provedor. Mas de alguma forma estão orando porque eles estão orando aqui, mas estão fazendo outras correrias, porque se Deus não garantir, de alguma outra forma, outras portas poderão surgir pelos seus próprios caminhos. Precisamos entender a importância de entender, de orar, de buscar o nosso Deus como Pai, e essas expressões, essas características devem estar colocadas para nós. Irmãos, é libertador a gente começar a viver uma vida de oração entendendo que Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos assiste, Ele nos ouve. Quando a gente entende o nosso Deus como Pai, a gente entende que tudo que nós precisamos fazer é correr para os braços de Deus, é chorar com Ele, é contar para Ele quem nós somos, a miséria de quem nós somos tantas vezes, carentes, dependentes, necessitados, seja da proteção, seja da provisão dEle, seja da sensação, do sentido, perceber do amor, do acolhimento, do abraço dEle. Mas tantas vezes temos vivido uma vida, uma caminhada de se relacionar, de falar com Deus, de orar a Deus, como se isso fosse apenas e simplesmente religião. Eu vou falar com Deus, eu vou falar com o soberano, eu vou falar com alguém que de alguma certa forma eu fui ensinado a buscar, mas não se olha, não se projeta, não entende que você vai se lançar no colo do seu Deus Pai. Nós precisamos entender esse algo maravilhoso de não ser órfão, de se sentir abraçado, de se sentir que o ambiente da oração é um encontro com o Pai, onde você pode ser acolhido, onde você pode experimentar e sentir esse amor daquele que te vê, daquele que te enxerga, daquele que conhece todas as coisas. Tem uma música que nós temos cantado aqui muitos domingos e eu gosto muito dela. Ela diz assim, olha só, uma música que é cantada a respeito de um pai. Ela diz assim, seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor eterno sempre esteve voltado para mim. E se eu passar pelo vale, encontrarei
afeto, em teu amor, algo assim, pois eu sei que tu és aquele que me guarda, e em teus braços é o meu descanso. É saber que nós temos um Pai. Ainda que muitos não saibam da sua situação, ainda que você não compreenda da sua situação em si, do que você passa, da dimensão do que está exatamente no presente para o futuro que você vai, mas você não está sozinho no mundo, você tem um Pai para o qual você pode orar, você pode se encontrar, você pode chorar, você pode se derramar e saber que Ele está ali olhando para você. E isso, irmãos, vai nos tirar dessa sensação horrível de se sentir desamparado e órfão, como se você não tivesse um pai, mas Deus, Ele sim, Ele é um pai. A segunda expressão que a gente vai ver, Pai nosso, que estás nos céus. E aqui nós vamos ver essa expressão sobre um pai que está numa condição diferenciada, uma condição elevada, superior, acima de nós, e em quem há autoridade, em quem e sob quem nós estamos submetidos como filhos. Porque um bom filho, um filho bem criado, um filho bem suportado é aquele que precisa de autoridade sobre ele. Porque nós somos criados para experimentar essa dependência da autoridade da qual nós devemos estar submetidos. Filhos legítimos são filhos que estão debaixo da autoridade dos seus pais. Isso vale para os pais humanos, isso vale para Deus nosso Pai. Filhos que reconhecem que são menores e que devem respeito e acato para se darem bem, para frutificarem, para ir em bom êxito. Filhos que devem respeitar os seus pais, que sabem que os seus pais estão em condição superior e elevada a eles mesmos. E quando nós vamos orar, nós precisamos estar conscientes disso. Porque às vezes a gente se dirige para orar e para falar com Deus como se a gente estivesse num balcão de negociação, num jogo de argumentação. Olha, vem cá, eu vou convencer Deus de que Ele precisa me abençoar, de que Ele precisa me perceber aqui, porque o que eu tenho a apresentar a Ele é legítimo. E quando nós entramos nessa zona, nós deixamos de ser filhos e nós começamos a lidar com Deus de igual para igual. E essa é uma situação perigosa, porque muitas vezes vai nos tirar do eixo da onde nós devemos estar. Nós devemos entender, Ele está nos céus. Quando nós pensamos nesse Pai que está nos céus, nós vamos indiretamente nos lembrar dos atributos maravilhosos de Deus, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que está presente em todas as ideias e situações e possibilidades e nos ama. E a resposta dele é boa. E tudo que eu preciso fazer é me submeter a isso, para ir bem, para me dar bem diante dos caminhos do qual Ele tem a propor para mim. Jesus vai falar, Deus Pai, Tu estás nos céus e eu estou aqui na terra. Essa condição de submeter a Deus que está nos céus, isso nos aponta para essa noção de olhar a quem Deus é e se entregar a Ele por completo. Se colocar nessa situação de filiação, porque você não é alguém desamparado, mas você é filho de Deus. Isso tem a ver com a tua identidade de filho. Alguém que foi comprado, alguém que foi resgatado, alguém que é amado, alguém que é valorizado aos olhos de Deus. Isso vai mudar a direção de orar, de se falar com Deus quando essas coisas elas forem percebidas. Isso tem a ver com uma condição saudável da filiação, de reconhecer a sua própria condição de filho, que são aqueles que acatam, respeitam, amam e se submetem aos seus pais. Não são rebeldes, não estão à revelia, não se comportam como órfãos perdidos no mundo, mas entendem, eu tenho um pai, eu tenho uma autoridade que eu respeito, que eu me submeto, que eu acato, porque eu preciso dela. Simples assim. Porque a partir do momento que nós nos colocamos nesse lugar, nós vamos experimentar de camarote todo o agir poderoso de Deus de uma forma maravilhosa, da qual a gente se submeta e participe da bondade de Deus no melhor nível, na melhor expressão, quando nós estamos totalmente rendidos e submetidos a Ele.
Nós precisamos nos atentar a isso, porque tantas vezes isso é um desafio para pessoas que estão exatamente se colocando numa situação de superior a Deus, ao querer ditar para Deus o que Ele deve fazer, como nós temos refletido muitos domingos aqui, ou muitas vezes querendo no mínimo se colocar de igual para Deus, mas não é assim que um bom filho, um filho legítimo, ele se comporta. Um bom filho, ele é aquele que entende a posição e a autoridade do seu pai, e ele acata, e ele respeita essa posição colocada. A gente vai para essa ideia também que diz assim: santificado seja o teu nome. A gente viu alguns domingos aqui atrás, o Rafael pregando falou sobre santidade, sobre esse conceito ligado à santidade de estar separado, de não se misturar, e a ideia de uma conservação pura em si mesmo. A gente vê aqui: santificado seja o teu nome. Quando nós vemos essa santificação ligada ao nome do Senhor, nós vemos esse aspecto do zelo, do cuidado, do respeito para com o nome de Deus. A gente vê que ele diz: santificado seja o teu nome. É Jesus dizendo assim ao Pai, dizendo: olha, Senhor, santificado seja o teu nome é elevado, o teu nome é superior, eu vou manter a honra, eu vou conservar o legado do teu nome, eu vou corresponder ao peso, à convocação, à chamada do teu nome. Hoje, a gente vive numa realidade moderna em que, assim, está se perdendo essa noção sobre o valor do nome, sobre esse respeito ao nome. Esse era um conceito que antigamente na realidade das famílias existia muito, sobre a conservação do legado, da história da família, o que a família representava, o que a família trazia em si mesmo, aquilo que representava os princípios, o conceito do nome. Hoje, cada vez mais, o ser humano ele está se tornando cada vez mais individualista, e ele está preocupado com o quê? Com o que ele quer. Ele não está mais preocupado com o que outros, com o que a família, com o que a história, com o que muitas vezes a autoridade ao qual ele deve estar submetido deveria acontecer a vida dele. Então, o ser humano moderno ele está muito indo nessa direção. Mas esse conceito aqui do santificado seja o teu nome, a gente vai entender esse aspecto de entender ao nome do qual nós estamos filiados. Porque quando nós falamos sobre a paternidade, sobre o pai, nós estamos falando sobre família. A família é aquela que leva um nome do qual tem a ver com a história da família, com o que a família cultivou, com o que a família viveu, com o que a família experimentou. E quando nós vamos orar, quando nós vamos experimentar essa realidade de se encontrar com Deus, o nosso Pai, nós precisamos entender que não se trata do Leandro humano, não se trata de você, mas se trata da nova realidade que nós somos em Cristo, de termos um Pai, de estarmos debaixo desse nome maravilhoso que nós cantamos aqui agora há pouco, desse nome profundo do qual nos reconfigurou, mudou a história da nossa vida. E santificado seja o teu nome, porque quando eu vir aqui orar e falar com meu Pai, eu estou no envolto dessa família de acolhimento, dessa história de quem Deus é, do que Ele quer, do que Ele deseja, do que Ele pretende, da honra que é merecida, do como esse nome deve ser conservado, do quanto eu devo estar comprometido com essa santidade, com essa experiência de caminhar dentro do propósito desse Deus, desse nome do qual tem a ver com a família, desse nome do qual tem a ver com esse Pai. Isso é um problema dos nossos dias, porque muitas vezes as pessoas não conseguem nem ver a Deus como um Pai, como nós temos visto aqui hoje nessa noite. Às vezes as pessoas vêm à igreja, mas não conseguem sequer ver a igreja como uma família do povo de Deus. E nesse aspecto todo, como você vai zelar por um nome que tem a ver com a sua história, que te define, que te elabora, que te projeta dentro do grande projeto de Deus, se você não vive essa experiência de olhar e perceber que o nome de Deus, Ele é esse nome elevado, é esse nome que deve ser santificado, esse nome que deve ser separado e que deve te nortear, deve te estabelecer e deve te mover para todos os aspectos da sua vida.
Esse é um problema dos nossos dias, e quando a gente vai orar, a gente deve se deparar com isso também, perceber: santificado seja o teu nome, Senhor. Eu estou orando aqui, essa oração faz parte do Pai que o Senhor é sobre mim, da história que o Senhor tem feito na minha vida, da família a qual eu pertenço, dos propósitos que o Senhor tem, das respostas que o Senhor tem, e são boas, e eu quero, e eu pretendo, e eu busco, e que assim seja, de todas as formas, de todas as maneiras. Isso deve estar presente na nossa oração. Quando nós vamos orar ao nosso Deus, nós precisamos santificar o nome de Deus, sim. Nós precisamos olhar para o nosso Pai e dizer: Pai, seja santo o teu nome, e eu estou comprometido com essa tua santidade na experiência da minha vida, na experiência do que eu vou orar, na experiência do que eu vou apresentar ao Senhor, porque importa o que o Senhor, meu Pai, tem a respeito para a minha vida de filho. Eu quero acatar, eu quero abraçar, eu quero mergulhar, eu quero experimentar isso da forma mais profunda possível. Isso é tão maravilhoso, porque isso cria um ambiente para a próxima frase da qual nós observamos nessa oração. Ela vai dizer assim: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero destacar isso, que o bom filho, o filho que reconhece o bom pai, ele confia na liderança do seu pai. Ele confia no governo do seu pai, ele confia nas decisões do seu pai, ele confia na vontade do seu pai, ele deseja e anseia o governo desse pai em todas essas expressões que nós vimos aqui nessa noite. Ele reconhece a autoridade do pai, ele reconhece a elevação, a condição superior do pai, ele entende o nome do qual o pai leva e ele zela por isso, é um nome de peso, e é por esse pacote de situações e questões que ele confia na vontade do pai. Ele sabe que ela é boa, ele sabe que ela é agradável, é o pai, representa o pai, por isso ele confia. Eu nunca me esqueço, há muito tempo atrás, numa outra igreja que eu participava, era membro, aconteceu uma situação muito simples, corriqueira, mas representa bem isso. Havia uma reunião ministerial ali, e ambos de uma família, o pai e um filho já adulto, jovem, participavam daquele ministério. E o ministério estava reunindo ali, tramitando algumas coisas, e o pai já estava na reunião, mas o filho não. O filho chegou um pouco atrasado. E quando ele chegou naquela reunião, e quando foi abordado: olha, ele chegou, ele não acompanhou a decisão anterior, vamos dizer a ele o que foi tramitado aqui, para que ele dê a sua opinião. Aí o filho parou e falou assim: não, continuem. Mas e a sua decisão? Ele pegou e ele disse assim: o que meu pai falou aí me representa. Eu nem sei do que se trata, mas eu confio no que meu pai disse. Eu estou com ele. O que meu pai disse está válido para mim. Irmãos, quando nós vamos orar, nós precisamos olhar e entender assim quanto ao nosso Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa. Nós não devemos, melhor, ter reservas quando nós oramos e quando nós pedimos a vontade de Deus. Pastor, mas isso é um cheque em branco e dá medo do que pode acontecer. Mas a pergunta é: você confia ou não confia em Deus? Você entende que Deus é bom ou não entende isso? Você confia no amor de Deus ou não confia nesse amor? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele tira fora o medo. Ele tira essa sensação da desconfiança, do desconhecido, do que possa acontecer. Isso é algo do qual nós precisamos, no nosso tempo, refletir também. Porque quantos no nosso tempo hesitam, resistem, ou se colocam de alguma forma para tentar escapar do governo de Deus nas suas vidas? Eles não querem orar e pedir a vontade de Deus, eles querem expressar o que eles desejam e pedir para que Deus execute aquilo. Eles desejam trazer aquilo que eles entendem como a melhor situação, como a sua vontade, e eles querem apresentar aquilo a Deus e alcançar aquilo como resposta. E a simples ideia de cogitar, em confiar totalmente em Deus, haja o que houver, seja o que for, apavora essas pessoas. Mas como isso pode ser bom? Como isso pode produzir coisas boas se a pessoa não consegue confiar em Deus? Irmãos, a gente precisa entender que a vontade de Deus, os desígnios de Deus, eles são muito maiores que nós, maior que a nossa compreensão. Nós precisamos entender que quando a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é plena, ela é agradável, nós precisamos entender que é Ele. Precisamos nos lançar a isso.
Quantas vezes eu posso me lembrar de histórias e momentos da minha vida em que eu fui contrariado naquilo que eu queria, me rendendo à vontade de Deus. E naquele momento localizado não parecia fazer sentido, mas lá na frente eu olhei para trás e eu agradeci a Deus. Eu olhei para trás e disse assim: Deus sabe das coisas. A vontade de Deus, ela é muito excelente mesmo, e que bom que eu pude experimentar a vontade de Deus, porque se eu tivesse me metido pelo meu caminho, ia dar muito errado, ia dar muito ruim. Mas nós precisamos olhar para esse nosso Deus e Pai e falar: seja feita a sua vontade. Nós cantamos aqui hoje nessa noite: reina em mim, venha o teu reino. Tu és o rei. Nós cantamos aqui também nessa noite, nós cantamos: Pai, eu quero ser adorador, faz da minha vida o que quiser, mostre-me por onde o Senhor quer que eu vá. Nós devemos cantar isso dizendo assim: olha, eu não sei o que a vontade de Deus pode implicar a respeito do que está por vir na minha vida futura, mas eu creio em Deus, eu confio no amor de Deus, eu confio na graça de Deus. Eu canto aqui que o amor de Deus não falha, e é verdade isso para mim. Eu creio que ainda que eu não entenda, eu participo do melhor em Deus quando eu me rendo ao pleno governo dEle e da vontade dEle executada na minha vida, em meio às respostas da minha oração. Aqui a gente segue, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus ensina a se olhar para o Pai, confiando na provisão de Deus o Pai. Porque, irmãos, quem tem um bom pai, tem segurança. Quem tem um bom pai sabe que não passará privações, não é verdade? E essa é a boa verdade da vida do solteiro, daquela vida que eu não tenho mais, de estar em casa, e o papai garantia tudo. Não é uma sensação maravilhosa, não é? Você saber assim dizer: eu tenho um pai, ali ele está garantindo tudo, né? Porque você sabe que em amor, em provisão, em cuidado, Ele cuidará de você em todo o tempo. Ele dará o sustento que você precisa, tudo acontecerá. E por que será que então tantos vivem desesperados, ansiosos pela manhã no nosso tempo, mesmo quando estão orando? Deus é ou não é o Pai? Podemos ou não podemos confiar na provisão dEle? Por que a ansiedade? Por que o medo do futuro? Por que o receio quanto ao que vai acontecer? Isso tem se tornado um sentimento tão presente de gente que busca, serve a Deus, vem à igreja, cultiva uma caminhada de ir em direção a ir atrás de Deus, faz as suas orações, mas fazem temendo, tremendo, com medo do futuro, com medo com o que há de vir. Oram a um Deus, mas não oram a um Pai, certos da provisão e do cuidado dele sobre a vida deles. Não é? Pessoas que de certa forma têm exercitado a religião, mas não encontrou o abraço da segurança de saber: eu tenho um Pai, Ele cuida de mim. E Ele não deixa os seus passar necessidade, Ele não deixa os seus passarem situações as quais eles não possam encarar, mas Ele em amor, Ele cuida de tudo. Eu gosto de ver e pensar que isso aqui também não tem a ver só com o aspecto do pão físico, literal, mas tem a ver também com tudo aquilo do qual nós necessitamos para a vida. Eu gosto muito daquele cântico que nós cantamos também: e este é o meu pão, a tua vontade feita em mim, não é? Porque tem a ver com esse aspecto de um Deus que provê, e não provê só o que nós precisamos fisicamente para viver, mas Ele provê todas as coisas. Prover segundo o que nós necessitamos, não segundo o que nós, diante de um mundo consumista, desejamos, porque esse mundo faz vitrine para um monte de coisas que são supérfluas e dispensáveis, mas das coisas que nós precisamos para sorrir, para vivermos felizes, para vivermos plenos, realizados na presença desse Deus, essas estão garantidas por um Pai que é presente, que é provedor, que é amoroso, que se manifesta em nosso favor. Ele cuida de cada coisa, e Ele cuida mesmo no seu devido dia. Jesus ensina a orar ao Pai pedindo assim: o pão de hoje, Senhor, o pão que eu preciso hoje, porque amanhã Ele cuidará. Enquanto houver Pai, estará garantido, e o nosso Pai é eterno, aleluia. Nosso Pai é eterno, a gente tem toda a esperança, a alegria de saber: Ele vai estar comigo para todo sempre, Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai me desamparar. O cuidado e o amor, a provisão dEle sempre estará conosco, sempre estará comigo. E aqui partindo para os pontos finais,
Ele diz, Jesus ensina a orar ao Pai: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui a gente vai ver duas expressões, mas elas apontam para a mesma direção. É Jesus dizendo assim, sobre esse modelo de orar, essa figura de orar, reafirmando para Deus, renovando a Deus o conserto daquilo que você sabe que é importante para Ele, porque é Deus que nos ensina sobre o perdão, é Deus que nos ensina sobre perdoar os nossos devedores, é Ele que nos ensina sobre o amor que se expressa dessa forma assim, é essa renovação de voto de dizer: Pai, me perdoa, Pai, me recebe, me perdoado, assim como eu tenho andado objetivado em respeitar o Teu nome, em perdoar as dívidas dos meus devedores, como o Senhor me ensina a perdoar, assim como eu ando comprometido com esse projeto de ser Teu filho, Pai, me receba, me confirme, me efetive cada vez mais debaixo dessa experiência de caminhar com o Senhor, de depender do Senhor, de viver os Teus valores, de experimentar o que o Senhor quer que eu experimente, de fazer na minha vida, nas minhas ações práticas, o que o Senhor quer que eu faça, porque eu quero experimentar mais e mais o Senhor para que eu faça muito mais. É uma expressão aqui que tem a ver com Deus, mas se conecta ao próximo também, tal como a Bíblia no Novo Testamento vai nos apontar e nos dizer, porque é Deus que diz, olha, em João, 1 João vai nos dizer que a expressão do nosso amor a Deus pode ser comprovada na nossa expressão de amor ao próximo, e a gente vai ver uma expressão disso aqui que diz, olha, perdoe, Pai, renove esse compromisso de me perdoar, tal como eu estou comprometido em seguir o Teu governo, seguir os Teus princípios, seguir as Tuas ordenanças, seguir o Teu direcionamento sobre a minha vida. E Ele vai dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que que Jesus vai ensinar isso? Por que que Jesus vai ensinar filhos a orarem isso ao Pai? Porque o bom filho sabe que precisa da proteção do pai. O bom filho sabe que ele deve contar, ele necessita da proteção do pai. E ele sabe que os olhos do pai sobre ele dão paz. Nós cantamos sobre isso aqui nessa noite, né? Que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. As crianças gostam muito de testar o limite dos pais, não é? E isso deixa os pais muito nervosos. Por quê? Porque eles falam assim, como é que pode estar me botando à prova? Mas os filhos, creio eu, gostam de fazer muito disso, porque eles gostam dessa sensação de serem cuidados pelo pai. Eles gostam de sentir que, de uma certa forma, os olhos do pai estão sobre eles. E essa é uma coisa maravilhosa que nós cantamos aqui, de dizer, Pai, me livra daquilo que é mal sobre a minha vida. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso que o Senhor pastoreie a minha vida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu também preciso do teu cuidado. É uma maneira de indireta de dizer assim, Pai, eu sou ovelha e o Senhor é o pastor, e se eu for por um caminho errado, Pai, por favor, usa o cajado e me traz de volta. Se eu precisar da vara ali, me disciplina, Pai, porque eu quero ser cuidado pelo Senhor, eu quero ser protegido pelo Senhor, eu preciso da tua proteção, Pai. É disso que ele vai dizer, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, o Senhor é que, na sua condição de superioridade, sabe tudo o que pode ser mal sobre a minha vida, porque às vezes certos caminhos podem parecer magníficos e maravilhosos para mim, mas o Senhor, sobre tudo, sobre todas as coisas, sabe que o que de fato é bom para mim, e ainda quando eu esteja à mercê de me enganar, Pai, me livra do mal, me proteja, seja o meu Pai, eu preciso desesperadamente do seu cuidado, da sua proteção sobre mim. Jesus vai ensinar isso para aqueles discípulos, porque eles não estavam sozinhos, mas eles tinham um pai que devia e estava para proteger a vida deles. E Jesus vai fechar esse ensinamento sobre oração, se voltando a Deus como um Pai, quando Ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Depois de falar tudo isso ao Pai, depois de ensinar sobre tudo isso a se colocar diante do Pai, Jesus traz esse desfecho. E o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é uma sensação do quê? Exatamente do que nós já vimos aqui nessa noite, de descanso, porque tudo é dele. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a manifestação poderosa do agir dele, ou seja, da glória dele e para sempre. E o que a Bíblia vai nos dizer é que nada pode nos separar desse amor.
por toda a nossa vida. O nosso Pai é eterno, Ele está sempre conosco, Ele nunca nos abandona, Ele nunca vai nos deixar para trás, Ele nunca vai deixar de ser o nosso Pai. Tudo que nós precisamos é de nos voltar para Ele, de nos relacionar com Ele, de nos dirigir a Ele, de orarmos para Ele como filhos, dizendo: Pai, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. E eu quero experimentar todo o cuidado e todo o amor que o Senhor tem para com a minha vida. Teu é o reino, tudo é do Senhor, o poder, a glória e para sempre. Amém. Pai, eu sou aqui, eu só faço parte dessa linda história que o Senhor graciosamente me permitiu estar. Foi o Senhor que me trouxe para perto do Senhor por meio do Teu Filho Jesus. Foi o Senhor que me permitiu ser Teu Filho e agora experimentar essa filiação maravilhosa no Senhor e saber que no Senhor eu tenho todas essas expressões de amor, de cuidado, de proteção, de pessoalidade, de intimidade, do mais profundo do qual nós realmente precisamos e necessitamos. E é assim que nós devemos olhar para tudo isso nessa noite. Deus é Pai, meus irmãos, e não há nada melhor do que ser filhos de Deus. Não há nada melhor do que ser filhos do Deus de amor, do Deus bondoso, Deus de graça, Deus que cuida de nós segundo essas expressões maravilhosas. Que Deus continue a nos abençoar nesse propósito de nos reavermos às nossas orações, de reaver o nosso relacionamento para com Deus. Porque Deus não quer te assistir no curso da sua vida, no seu orar, no seu se relacionar com Ele, deixando de aproveitar o melhor que Ele tem para você. Deus, Ele quer te abraçar. Deus, Ele quer que você se sinta seguro nos braços dEle. Deus quer te ver sorrindo, porque você sabe que tem um Pai, que você tem proteção, que você tem o melhor que você precisa, você tem nele. E ao orar e ao se dirigir a Deus, essas coisas devem estar muito bem claras a todos nós. Feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Pai, é com alegria que nós estamos aqui, nos colocando diante do Senhor nessa noite. E é assim que nós estamos, sim, fazendo o mesmo. Estou aqui, eu e os meus irmãos, somos filhos do Senhor. E obrigado por ser o nosso Pai de amor, nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor Deus, porque na Tua palavra que nos ensina a buscar pelo Senhor, o Senhor nos ensina: sejam filhos amados, porque eu tenho o melhor como o Pai perfeito para todos vocês. Senhor Deus, ensine-nos a viver isso dia após dia. Cada expressão profunda que nós vimos aqui sobre o caminhar, sobre o depender, sobre o confiar, sobre o buscar ao Senhor, sobre o se voltar ao Senhor, sobre o depender em todas as instâncias do Senhor, em tudo que nós vimos aqui. Pai, que as nossas orações, elas reflitam a filiação que nós experimentamos no Senhor. Que a Tua paternidade nos acolha na medida em que a gente se renda a ser Teus filhos entregues, Teus pequenos. Pequenos porque são menores, Pai. Pequenos porque nós somos curtos, limitados, finitos. A nossa dimensão ela é nada diante do Senhor. E nós precisamos, Senhor Deus, ser aqueles que se lançam aos Teus braços. Nós pedimos isso nessa noite. Nós pedimos, Senhor Deus, abençoe cada amado Pai que está aqui na Tua casa nessa noite. Ensine a cada um a olhar para esse exemplo, para essa beleza, para esse modelo lindo de Pai que o Senhor é, para que seja isso para com seus filhos também, na medida e na proporção que cabe a cada um deles. Mas a todos nós indistintamente, Pai, faça-nos, ó Deus, viver a plena expressão maravilhosa de sermos Teus filhos, dependentes, que caminham com o Senhor, que experimentam o Teu amor, que recebam da Tua graça, que recebam da Tua misericórdia. E que assim, a gente, ó Pai, viva o melhor dessa vida, como nós cantamos aqui, vivendo em adoração a um Pai que tem tudo para nós. E sim, faz da nossa vida o que quiser, mostra-nos por onde o Senhor quer que a gente vá. Faça-nos ser Teus filhos em cada minuto das nossas vidas, e assim a gente vai experimentar todas as bênçãos que o Senhor reserva para nós. Abençoe cada pai aqui nessa noite, mas abençoe cada filho Teu aqui presente também, e que a Tua graça, ela poderosamente nos revista e nos fortaleça. É assim que nós oramos e Te agradecemos,
no nome santo de Jesus. Amém.